Olá, alunos! Sou o professor Roberto e estou aqui hoje para fazermos a nossa segunda aula junto à professora Alice, aqui no segundo ano. O que nós vamos ver agora nesta aula sobre grandezas e medidas? O que nós vamos estudar de grandezas e medidas? A origem das medidas, as primeiras medidas egípcias, como as de outros povos da época, eram inspiradas no corpo humano. A unidade mais usada que tinha era o côvado, que é o que media aqui do dedo anular até o cotovelo. Isto aqui era um côvado, uma das primeiras medidas que surgiram, igual está aqui no desenho, ó, da ponta do cotovelo até a ponta do dedo médio, que é esse segundo dedo aqui que fica a aliança. Então esta foi onde originou-se as medidas, quando começaram as grandes civilizações que precisava medir. Mas por que será que essa medida ela não é utilizada atualmente? Pensem na professora Alice e no professor Roberto. Nós dois não temos a mesma altura, um é mais alto que o outro. Então, será que o nosso côvado ele tem a mesma medida ou será que são medidas diferentes? Daqui até aqui que é o côvado. Então, o que você acha? Será que todos têm a mesma medida? Então, olha só, hoje como que nós medimos as coisas? Tem as medidas de comprimento, que o padrão é o metro, que daí também tem a medida do centímetro, que é menor que o metro, 100 centímetros são um metro. Tem a medida dos milímetros, que é 1000 milímetros, um metro. Quilômetro, que 1000 metros já são um quilômetro. Polegada, a TV que você tem na sua casa, de quantas polegadas é uma medida. Jarda e milha. Daí temos as medidas de massa, que são quilo, grama ou toneladas. Temos medidas de temperatura. Quantos graus está hoje? São os graus Celsius que nós utilizamos aqui no Brasil. Aqui em Campo Grande tem dias que chega a fazer quase 40 graus Celsius. Nos Estados Unidos, eles usam a temperatura em grau Kelvin. E temos as medidas de tempo: segundo, minuto, horas, dias. Então, temos esses 4 tipos de medida que são as que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. A necessidade, por que a gente tem essas medidas? A necessidade de conferir, medir, trocar, fez com que o homem encontrasse diversas formas para calcular, verificar alturas, distâncias e tempos. Os métodos primitivos, como por exemplo, 1 metro, equivalia ao tamanho do braço do rei da Inglaterra. Então era o tamanho do braço do rei da Inglaterra, Henrique VIII, da ponta do anular até chegar a seu nariz. Essa que era a medida de 1 metro. Hoje tem outras formas de medir o metro que a gente tem. Até porque, igual a gente já viu no côvado, não são todas as pessoas que têm os mesmos tamanhos, os seus membros. Então tem essas diferenças. E o metro, depois que surgiu o metro, teve a necessidade de dividir-se esse metro em 100 partes iguais, que é o que nós apregamos de centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Com o tempo, as distâncias foram aumentando. O metro não mais dava conta do recado. Então, uma distância que tivesse 1000 metros foi criada. E para simplificar, convencionou que 1000 metros equivalem a 1 quilômetro, ou seja, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Em matemática, sempre que aparece a palavra quilo, ela refere-se a 1000. 1 quilograma são 1000 gramas. 1 quilômetro são 1000 metros.
Então vamos ver se nós estamos entendendo. Ó. Por exemplo, aqui tem 4 casas aparecendo no desenho. Qual que é o número da casa mais perto de Daniel Alexandre? Dessas 4 casas, qual que está mais perto? Esta aqui em cima, na esquerda, ou esta aqui na direita, em cima? Esta aqui embaixo na direita ou esta embaixo na esquerda? É a de número 320. E qual é o número da casa mais longe de Daniel Alexandre? Qual que está mais longe dessas 4 casas? Aquela lá na direita embaixo, que é a de número 415. Então essas são medidas. Qual que está mais longe? Qual que está mais perto? Outro exemplo. A professora pediu a Ana e a Carla que fizessem um risco usando uma régua. Olha o risco da Ana aqui, ó. Ela fez o risco, tem quantos centímetros? 5. E da Carla tem quantos centímetros? 3. Então, quem que fez o risco maior? Quantos centímetros a menos teve o risco menor? E somando o comprimento dos 2 riscos, qual será o resultado? Pausa o vídeo, faz aí. Fez? Vamos conferir. O risco maior foi o da Ana. Quantos centímetros a menos teve o risco menor? 2. Que 5 menos 3, 2. E somando comprimentos dos 2 riscos, 5 mais 3, 8. Então vamos exercitar a nossa mente. Este primeiro exercício que está aparecendo aqui. Você vai fazer uma experiência. Você vai medir o tamanho do côvado seu, côvado, e de um adulto. Pode ser do pai, pode ser da mãe, de quem você quiser. E vai responder as seguintes perguntas. Com quem que você fez a medição? Mediu o seu côvado e o côvado de quem mais? Do pai, da mãe, do tio, do vô, de quem? São do mesmo tamanho? Os côvados seu e do seu pai, da sua mãe, ou de quem você usou para fazer a medida? E se você tiver 10 côvados seus, eles equivalem a quantos côvados do adulto? Então, 10 côvados seus. Se tivesse uma medida de 10 fios de côvados seus, precisariam quantos côvados do adulto para equivaler a esses 10 seus? E agora observe esta figura que tem aqui ao lado e responda. Tem quais animais aparecendo aqui nela? Cachorro, passarinho, o elefante, a formiga. Qual que é o menor destes animais? E qual que é o maior destes animais? E nesse terceiro exercício, veja essa ilustração que tem aqui na direita. Qual a medida do lápis do desenho aqui, ó? Essa é uma régua, ela está em centímetros. Quantos centímetros então? Qual a medida do lápis? Na 3, letra B, se tiver 3 lápis enfileirados, vão medir quanto junto? E a 3, letra C, para atingir 1 metro, precisa de quantos lápis? Então, vamos responder esses exercícios. Envie as respostas no meu privado e faça um áudio dizendo que você mais gostou de ter aprendido nesta aula. Nós aprendemos mais algumas coisinhas sobre medidas e grandezas. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, o professor está à disposição. Muito obrigado. Até mais. Tchau.